Começando mais um episódio do Papinho Tech, cara. Toda segunda-feira, 8 horas da manhã, tem episódio inédito. Já tem mais de 150. Tem gente que manda assim: ai, Gus, traz fulano. Às vezes essa pessoa já veio, cara. Então dá uma olhadinha antes, viu, animal? Faz o mínimo, né? E aí depois você sugere aí, que eu gosto de sugestões aqui nos comentários também, viu? E aí, cara, olha só. Hoje o episódio aqui vai ser sensacional. A gente vai falar aí nível sênior mais e tudo mais. Só que aquele negócio, o sonho do dev brasileiro é trabalhar para gringa. Se você quer trabalhar para gringa, você precisa necessariamente de uma fintech para fazer o câmbio da moeda. E a melhor que tem é a TechFX, cara. O link tá aqui na descrição. O primeiro saque que você for ter é 0,1 de taxa. Nossa, não existe isso em lugar nenhum. E os outros vão ser 0,5, a melhor taxa de conversão, sem aquelas taxinhas lá escondidas e tal. Tem 2 episódios aqui no Papinho Tech com os fundadores da TechFX. Confio neles, vai lá, dá uma olhadinha lá, que ó, chuchu. Eu, inclusive, utilizo essa plataforma e é top demais. Ó, o negócio é o seguinte, cara. Quando a gente começa a falar de sênior mais, a gente tem que trazer quem conhece, né? E eu trouxe uma pessoa aqui impressionante. O maluco tem mais de 14 anos de experiência como engenheiro sênior, tech lead, principal engineer e gerente de engenharia em empresas aí renomadas no mundo, como ThoughtWorks, Meltwater e Atlassian. Também é cofundador da Tech Leads Club, uma comunidade que acelera a sua evolução para sênior mais na era da IA. Vamos inclusive saber se isso aí não é golpe, cara, porque tem um monte de golpe por aí. Hoje eu falo com Valdemar Costa Neto. Cara, isso aí destrói o meu CEO no Google, cara. Pô, o ranqueamento não tem como ganhar do Valdemar da Costa Neto. Não tem, cara. Bota lá, a pessoa quer aprender, sei lá, alguma coisa de liderança, quer aprender alguma coisa de arquitetura, digita lá Valdemar no Google, Isso. pá, Valdemar da Costa Neto preso. Pô, aí já me quebrou meu SEO, cara. Pois é, cara, é impressionante. O ruim é quando ainda mais político, né? Aí fica pior, né? Se fosse pelo menos Exatamente. sei lá, um ator da Globo bonito, né? Não sei. Pois é, porra. Mas, cara, porra, obrigado pelo convite aí, cara. Tô muito empolgado por esse papo, já assisti vários episódios aí. A gente se conheceu num evento também, falamos um pouco e tô Sim. bem empolgado pra gente bater esse papo. E como tu falou, né, cara, já passei por várias empresas grandes aí ao redor do mundo, morei fora, voltei, morei fora, voltei. Trabalhei como engenheiro de software, principal engineer, engineer manager. Cara, já fiz de tudo, assim. E aí agora, hoje em dia, eu tô mais na vibe de empreender, mas mesmo assim sigo uma pessoa técnica, né? Então, juntando criação de conteúdo com o negócio também, que é uma coisa que eu gosto bastante. E aí agora a gente está nesse momento doido da IA, né, cara? E dando um contexto, até tu falou até que tudo uma doideira, porque a gente Aham. fez. Eu voltei para o Brasil faz uns 2 anos e meio, e aí resolvi, eu e Você um morava na co-founder, onde? Como diria Craque morava na Neto. Austrália, morei 5 anos na Austrália, trabalhando na Austrália. Atlassian lá. Aí, pô, cara, imagina 5 anos dentro do Gira, cara. Já pensou nisso? 5 anos dentro do Gira. Aí eu cansei, É, cansei, voltei. Não, tô brincando, era legal trabalhar lá. Por sorte, não trabalhei no Gira diretamente. E, cara, aí voltei, comecei a dar consultorias e tal, e vi que tinha um gap no mercado do Brasil, as pessoas começam ou trabalhar para fora e não se importam mais em criar conteúdo em português. É, as empresas também às vezes não conseguem formar as pessoas. E aí a gente criou uma comunidade focada em pessoal sênior mais, uhum. principalmente, cara, a gente fala bastante de arquitetura, mas a gente fala também de liderança, liderança técnica e tal. E aí, cara, a nossa comunidade sempre foi assim, hoje a gente tem uns 2 mil membros, mas sempre foi uma coisa que era para as pessoas que já tinham uma ideia do que, pô, não é só código, né? Eu tenho que saber liderar projeto, esse tipo de coisa. Cara, e agora com a IA, isso aí é hype agora. Liderar projeto é hype, né? Porque as pessoas descobriram que, pô, o código tá meio que se resolvendo. E agora eu tenho que falar com o negócio, eu tenho que saber levantar requisitos e tal. Aí umas Agora tem coisas que a que gente já virar coach. falava, é, umas coisas que a gente já falava agora tá super em alta. Então a gente está nesse momento interessante, mas tá bem massa, cara. Acho que para quem é de tech, tá vivendo isso é uma coisa talvez única na carreira, né? Que tá acontecendo aí. É, Tem a prós e mudança é contras muito da IA, louca, né? mas doideira, né? Doideira. É E um liquidificador, né?
E já indo nessa onda aí, cara, assim, né? Todo dev sênior, ele acha que ele tá pronto pra ser tech lead. Porque ele não necessariamente quer ser tech lead. Ele quer duas coisas: mais dinheiro e ser reconhecido como o bichão. Falar assim, ó, fulano é tech lead. Ah, olha só, né? Impressionante. Eu queria saber de você quais são os sinais mais claros de que essa pessoa não tá pronta ainda para ser tech lead. Cara, sabe uma coisa interessante que tu falou? Tu falou que o sênior acha que tá pronto para ser tech lead. Na verdade, o pleno, cara, o pleno é o que mais tem o peito inflado, assim, pô, eu tô pronto, eu sei mais que o sênior e eu tô pronto para ser tech lead. Porque A empresa é injusta, ela a empresa deveria é ter me justa. dado promoção. Entendi. Exato. Se compara, ele fala, o que o pleno faz? Ele vai lá, olha um pull request de um sênior e diz, eu sei fazer igual, então estou pronto para ser igual a ele e estou Pode pronto para crer. ser tech lead. Então, cara, o que acontece com a pessoa plena? Ela tá ali, veio do júnior, onde o júnior é, cara, tu aprender a sintaxe, aprender linguagem, esse tipo de coisa, e a pessoa chega no pleno com aquela mentalidade ainda, aquela mentalidade, tipo, tem que ser muito bom tecnicamente, tem que ser muito bom tecnicamente. E, cara, um pleno efetivo, ele consegue produzir um código daqui a pouco igual um sênior, dependendo do contexto. Se ele está Sim. indo bem ali num contexto específico, já vem estudando e tal, em alguns momentos ele vai, daqui a pouco o sênior também está transicionando de linguagem ou de paradigma, algo assim. Então vai ter momentos que eles vão nivelar a nível técnico algumas coisas e o pleno se apega muito a isso, cara, sou igual a essa pessoa. E aí o que acontece? Tu bota um pleno num ambiente que é meio disfuncional, empresa pequena e médio porte, onde nem o manager daquela pessoa sabe o que é esperado, ninguém tem plano de carreira. E aí vem o que acontece? O pleno, aquele que ele é bom tecnicamente e ele é bom em comunicação, todo mundo no time gosta dele. Esse é o primeiro que, não, tu vai virar tech lead aqui. Aí a pessoa, sei lá, o gerente, o que for, dá o chapéu de tech lead para aquela pessoa ali, e aí o que acontece, cara? O que normalmente acontece? Burnout e trauma de nunca mais quero isso aqui. Por quê? Porque a pessoa ela não está pronta ainda, tecnicamente ela já está um pouco forte, mas assim, está produzindo a parte dela, né? Essa é a primeira Uhum. parte da evolução técnica. Depois é tu ajudar outras pessoas, né? Formar outras pessoas, criar padrões no time, guiar decisões técnicas no time, que é coisas que sênior começa a fazer. Só que o pleno ele ainda não criou essa mentalidade de que isso é importante, ele não consegue nem identificar isso. E aí, quando vem uma expectativa de liderança, ele tenta seguir fazendo o que ele estava fazendo, que era fazer as coisas técnicas ali, e pegar mais coisas de liderança, só que dificilmente ele vai parar para estudar coisas de liderança, sabe? Vai parar para estudar, pô, que framework de liderança técnica eu vou botar aqui, o que é uma RFC, essas coisas. A maioria não estuda. E, cara, e aí dá burnout. Então, sinais que não tá pronto, como tu falou, cara, a primeira coisa é olhar para tua estrutura organizacional, assim, cara, tem outros tech leads que são referência, assim, tu diz, não, aquela pessoa lá, ela é um líder técnico sólido que eu posso pedir para ela me mentorar. Se não tem, se tu vai ser um dos primeiros, cara, tu vai ter dor de cabeça, sabe? Sim. Tipo, outra coisa, se tu tá com 100% do teu tempo ocupado ou até mais, trabalha fora do horário e tal, tá extremamente estressado, e vão te dar mais coisas, não tem de onde tu tirar isso, esse tempo, né? Não tem, tu É. vai provavelmente ter burnout. Então, é aí que começa. Então, e engraçado que tu falou do sênior, cara, tem muito sênior, inclusive na comunidade tem bastante, tem gente na comunidade que às vezes eu tenho que dizer, não, pô, pega um pouco mais de responsabilidade, tu tá pronto, porque já são gato escaldado, assim, não, eu não vou pegar isso aí, eu poderia ser até um tech lead, mas eu Quero sei uma que eu vida de é, pegar o cardzinho no gira lá e fazer e sem ninguém me encher o saco. É isso, exato. né? Então que já passou, né? Cara, a comunidade hoje tem 2.000 pessoas, mais de 70% é sênior. E muita gente com mais de 10 anos de experiência. Cara, muitos, eles, não, já passei por isso, cara, não quero me incomodar. Só que, Uhum. cara, liderança técnica, tech lead, às vezes tu vai ter um cargo, às vezes tu vai ser nomeado, mas liderança técnica a gente faz em qualquer momento, né, cara? Voltando pro caso ali do pleno, pô, tu não precisa ter um cargo nem nada, mas tu começar a ajudar outras pessoas, tu revisar bem um pull request, já é uma liderança técnica, tu guiar uma decisão de ponta a ponta, que tem um impacto, já é uma decisão, já é uma liderança técnica. Então, ir desenvolvendo essas coisas
é um caminho muito mais saudável do que tu querer dar o passo maior com a perna, sem estar pronto, assim, que É. nem tu falou, né? Mas eu trouxe esses dados para te pensar que é interessante. É porque a galera às vezes fica achando que, cara, eu tenho que saber mais tecnicamente pra poder virar tech lead, pra Uhum. virar sênior e tal. E às vezes muito do que você precisa, na verdade, é um nível político ali do trabalho, né? Saber lidar com as altas lideranças, saber olhar para o todo ao invés de só para o código e tal. Tem algumas habilidades Uhum. diferentes, né? Não é só a tecnologia em si, né, mano? É, exato. E, cara, esse ponto é muito interessante porque, assim, hoje em dia, tem um livro muito interessante que eu estava lendo, que eu não lembro o nome dele agora, daqui a pouco eu vou lembrar. Não é técnico, tá? E ele fala assim: no passado, lá bem no passado, era possível saber tudo que tinha para ser sabido, porque ninguém sabia muita coisa e a Uhum, informação ela era limitada. Hoje é impossível de saber tudo que tem para ser sabido. Então, na nossa área, é impossível saber tudo, mas dá para te entender praticamente tudo. Então, o que, que ele quer trazer? Cara, aprende os fundamentos, então quem aprendeu os fundamentos ali e tal, e vai evoluindo, até pleno, tu vai conseguir saber bastante das coisas que tu precisa, padrão de projeto, arquitetura, esse tipo de coisa ali para te fazer um bom código. Depois, cara, focar em entregar projeto, saber entregar projeto, quebrar coisas complexas em coisas acionáveis e liderar a decisão técnica, basicamente. Pegar uma coisa que é que ninguém está conseguindo resolver, quebrar aquele projeto e aí, ah, tá, mas e se eu não souber fazer? Se tu conseguir entender o que está errado em um projeto, quebrar ele no que tem que ser feito, cara, para fazer, tu vai conseguir ajuda das pessoas. Tu vai falar com quem sabe fazer, tu vai estudar, tu vai buscar informação, mas o problema é que as pessoas sempre tentam resolver, que nem tu falou, estudando mais, estudando mais. Tipo, pô, eu vejo muito assim na comunidade pessoas que estão fazendo, sei lá, 3, 4 cursos ao mesmo tempo, sabe? Tipo, estudando, 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 estudando. Cara, não é assim, não vai estudar tudo que tem para estudar e do nada, pô, agora sim tu foi promovido aqui, a pessoa que estudou muito, tu vai ter um salário muito alto. Não, cara, é uma tentativa e erro. Então, e tem muita coisa de até para quem está procurando emprego, de lidar com a insegurança mesmo. Cara, nunca vai estar pronto. Tu vai aplicar para uma vaga, tu vai tomar um não, e aí o que acontece? As pessoas, pô, tomam um não, e aí já ficam inseguras. Cara, tu tomou um não por alguma coisa foi bem, alguma coisa foi mal. O que, que foi uhum, mal? Ah, sei lá, meu inglês. Beleza, então foca no inglês. Então não precisa estudar mais arquitetura. Ah, tá, então o feedback foi, sei lá, system design. Então foca em system design. Sabe, vai quebrando as coisas. E no trabalho é a mesma coisa. Pô, tava trabalhando num projeto, o projeto deu errado. Tá, mas por que o projeto deu errado? A pessoa vai querer estudar mais arquitetura, mas foi o projeto que deu errado? Não, vai estudar liderança de projeto, vai estudar, entender mais como pelo menos entender os projetos, esse tipo de coisa. Então, essas coisas que são interessantes de entender, que leva tempo e, assim, sinceramente, cara, tem muitas pessoas que passam a carreira toda e não entendem, assim, seguem essa linha de uhum. se matar estudando, e às vezes ficam paradas, cara. A gente vê muito também na comunidade pessoas, às vezes, com 15, 20 anos de experiência, tá 10 anos na mesma empresa, sempre tentando achar uma desculpa. Eu faço muita analogia com o relacionamento, né? A minha noiva, ela é psicóloga de relacionamento, a gente conversa bastante sobre isso. Trabalho é É. igual relacionamento. Tem gente que tá, cara, anos e anos em relacionamento e já era para ter acabado e não sai. E aí aparece que a pessoa quer uma desculpa que a outra pessoa termine com ela. Cara, e as pessoas às vezes estão nessa situação assim, se mata estudando e tal, não aplica para nenhuma vaga, tem medo, sabe? Tipo, não, já sabe que está no momento de ir, aí paga mentoria, pega curso e tal. Cara, não precisava nada disso. Era pegar, Uhum. aplicar para um monte de vaga, uma hora tu ia passar e ia resolver esse problema, Ou sabe? senão fica achando que, eu vou sair e não vou conseguir arrumar outro emprego, né? Ninguém Isso. vai mais me querer, então deixa eu ficar aqui Exa no garantido. exatamente, exatamente. É, não Aí é bem quando vê, assim cara, não, cara. passou uma vida, cara. É. E assim, cara, voltando aí pro sênior, né? Você acha que todo sênior deveria querer virar tech lead? Não necessariamente o cargo em si, né, igual você tá falando, mas ter habilidades Uhum. de tech lead ou dá pra continuar só no código ali, de boa, sem mais nada? Cara, eu acho que eu e tu, a gente deve ter idades parecidas e tempos de experiência parecidos. Quando a gente começou, ainda dava para se esconder num cantinho, né? Tinha muito código para ser escrito, dava para ficar ali escrevendo um código.
né? Tu ia ter uma carreira mediana, ok, mas dava. Cara, hoje, eu não digo que nem por causa da IA, mas desde que as Big Techs viraram referência, começaram a puxar para frameworks de mais autonomia, né? Tu vai ver, cara, Big Tech não tem, cara, não tem Scrum Masters, não tem QA, não tem. Cara, o dev pega a tarefa lá do início com o PM e faz de ponta a ponta. Não tem Agora é como o se full esconder. stack power, né, mano? Tá até Full pegando coisa de stack power. DevOps já também, é. Exato, cara, mas é isso, tipo, por quê? É autonomia, né, cara? Autonomia com responsabilidade. Então, assim, não dá mais. E aí, claro, com o IA isso aumenta muito mais, né? Porque quanto mais passos tu tem para entregar uma tarefa, mais ineficiente é tu gastar token com IA, né? Não adianta tu ir lá, eu fiz o código em 1 hora, mas tu fez o código errado porque alguém levantou o requisito e passou para ti, aí tu passou para o QA, que testou e voltou a task para ti, pô, tu gastou token à toa, gastou dinheiro à toa. Então, cada vez mais a gente move para esse modelo que não é novo, do dev ter autonomia total. Aí tu pensa, pô, um sênior, cara, ele não precisa ter um chapéu de tech lead nem nada, mas ele tem que ser um bom líder técnico. Ainda mais nessa transformação que está acontecendo agora. O que eu espero de um Uhum. sênior agora? Cara, eu falo bastante na comunidade. Pô, é uma das maiores oportunidades que tem em carreira agora, as pessoas estão com medo de ser demitido e tal. Cara, aprende o básico de IA e ajuda as pessoas na tua volta a usar as ferramentas. Só isso, cara. Tu já vai ser uma baita referência na empresa. Isso é liderança técnica. É tu Uhum. mentorar as pessoas, não tá mentorando formalmente nem nada, mas tu tá pelo menos ajudando as pessoas ali e dando um caminho, sabe? Tipo, pô, compartilha um conteúdo com elas, ajuda elas no setup e tal, revisa bem os pull requests das pessoas, esse tipo de coisa. Então, cara, eu acho que sim. E uma das referências que eu sempre uso bastante para as pessoas refletirem nessa coisa de liderança técnica é um livro que é Creative Selection. É de um principal engineer da Apple, que ele fez o teclado, esse que a gente usa no iPhone, que na época era o BlackBerry, tu deve lembrar disso, BlackBerry com aquelas teclinhas Sim. bem pequenininhas, e ele, cara, ele era um dev, cara, e ele fez o teclado, ele e um designer fizeram esse teclado, que hoje é meio que o default, né, o teclado ali, e ele também fez o WebKit. E ele conta que, cara, era ele e um designer fazendo as coisas e apresentando para o Steve Jobs e tal, e aí tu vê, cara, isso é engenharia de software, tá ligado? Tipo, tira Uhum. todos os cargos e, cara, tu consegue fazer, eu trago isso bastante na comunidade, tu consegue fazer uma coisa de ponta a ponta se eu te der? Te dou recurso, eu te dou recurso, te dou uma coisa para fazer, faz a coisa, sabe? Ah, não tem designer, não tem PM, não tem... Cara, tu tem que É saber difícil, fazer, cara. sabe? Mas o que que Isso seria é... um ponto a ponto? Tipo assim, o que que você acha que deveria? Coisa assim, até de, cara, você fazer o código, esse código você vai fazer deploy, ele vai subir num servidor. O que que é o ponto a ponto? Ponto a ponta que você tá Cara, falando? eu acho que é entender, né? Eu acho que tu falou ali do sênior, o sênior tem que entender o que é necessário. Cada ambiente tem uma necessidade. Uma empresa menor, o sênior vai ter que botar a mão na massa, né? Às vezes vai estar trabalhando na infraestrutura, às vezes vai estar no front, né? Uma empresa maior vai ter um time lá de DevOps que vai fazer toda a infra para ti, mas ele tem que saber, cara, para esse nível de serviço aqui, eu preciso fazer o setup de observabilidade, então eu vou usar as ferramentas que existem para isso na empresa. Ah, eu tenho que fazer deploy progressivo, então eu vou usar as ferramentas que existem na empresa para isso. É muito essa coisa de tipo, para o meu time, eu tenho que garantir essas coisas, né? Alta disponibilidade, esse tipo de coisa. Aí as Uhum. ferramentas que estão disponíveis, provavelmente ele não vai ter que criar, ele não vai ter que botar a mão na massa, né? Porque ele já está num ambiente onde tem essas ferramentas todas, ele vai ter que só conectar esses pontos. Mas ele é a pessoa que vai puxar isso para o time. O time tem que ter isso. Da onde vai vir, aí ele vai ter que encontrar, assim, né? Então varia muito, né? E eu tive essa experiência, assim, cara, trabalhando na Atlassian mesmo, tudo já existia, sabe? Só que era um processo de farmar a coisa, né? Tá, mas o que a gente usa para isso? Ah, tem o time tal lá que tem um serviço que faz, vai lá e fala com a pessoa. Aí um monte de politicagem, fala com a pessoa, pode usar, ah, tá, essa feature que tu quer, tem ela, mas falta alguma coisa aqui que vai estar no nosso roadmap daqui a 1 mês, daqui a, sei lá, 3 meses. Ah, não, preciso agora. Ah, então faz. Aí volta para o meu time e negocia. Pô, a gente tem espaço para botar isso aqui e fazer para poder adotar aquilo lá e a gente não precisar fazer? Ah, vamos botar e tal. Então, toda essa coisa de se adaptar ao ambiente, ver o que está disponível e tal. E, cara, isso é liderança técnica, né? Tu negociar roadmap, negociar com outras pessoas e tal. E no ambiente, aí depois eu saí, aí quando eu voltei para o Brasil, enquanto abri a Tech Leads Club, eu trabalhei para uma empresa dos Estados Unidos, que virou unicórnio agora.
E aí lá eu era staff, mas era uma empresa que estava crescendo rápido. Então eu entrei e eu fazia bastante coisa ainda nos times. Aí lá, cara, no início eu fazia de tudo. Eu mexi em infraestrutura, eu mexi, tipo, Elasticsearch, esse tipo de coisa. A empresa foi crescendo, aí conforme a empresa foi crescendo, aí eu já fui movendo para a posição de staff de verdade ali, né, que é tu alinhar os times e tal, garantir que todo mundo está na mesma direção. Então, num tempo de 1 ano ali, mais ou menos que eu fiquei, a minha posição mudou bastante porque o momento da empresa mudou também, né? Contrataram mais gente, criaram mais times e tal. Então isso é sempre relativo. Eu acho que uma pessoa sênior ela tem que conseguir olhar para o ambiente, né? Uma coisa também que as pessoas criticam muito, não sei se você já viu, até fazem piada, eu contratei um engenheiro ex-Google para minha startup e em 1 mês eu tinha 30 microserviços, não sei o que, não sei o que. Cara, isso é uma pessoa que é um sênior que não é um bom líder técnico, porque ele cara, ele não sabe fazer trade-offs, né? Um bom sênior, cara, não importa se tu trabalhando no Google, o que for, tu vai entrar no ambiente, tu vai ver o que eu preciso para esse lugar aqui, sabe? E isso é muito difícil de fazer, sinceramente. Pô, preciso de microserviço ou não preciso? Cara, uma startup dificilmente tu vai precisar. Daqui a pouco é Uhum. legal, tu gosta de fazer, mas não é o que tu vai precisar. Então, É que a é galera essa gosta de maturidade. replicar coisa de empresa grande, né? Pô, Não, porque o exato. Google fez, porque a Netflix fez. Sim, mano, mas você não é eles, mano. Exato, Você não isso, tem nem o isso. tamanho deles e às vezes o que você quer não tem nada a ver com aquilo, né? Leu no blog lá do Netflix, vou fazer. É, tem que replicar ali e acabou, né? Pô, mas você tá falando aí, Valdemar, do Tech Leads Club e tal. O que é essa brincadeira aí, mano? Você chama de comunidade e tal? O que é essa Cara, brincadeira? é uma comunidade, então a gente criou a comunidade com essa ideia mesmo de, pô, vamos criar um lugar. Primeiramente, é, eu e o William, que foi o primeiro co-founder, assim, quando a gente criou junto, hoje a gente tem mais um, que é o Adamoli, mas quando a gente criou, eu falei para ele, cara, eu quero um lugar, tinha voltado e tal, e uma das razões de eu voltar para o Brasil também foi que na Austrália a comunidade de tech no geral é pequena, né? Então eu gosto muito da coisa de evento e tal, a gente se conheceu lá no Summit da CodeCon, Uhum. certamente a gente vai se ver de novo. Eu gosto muito de evento e gosto muito de comunidade. E aí eu tava bem sozinho nesse, né? Aí eu voltei pro Brasil e falei, cara, eu queria um lugar de para pessoas sêniores que fosse mais comunidade mesmo, a gente compartilhar conteúdo, ter lives. E aí, hoje em dia, no mercado, no geral, a gente está mais nesse boom de comunidades, né? Criadores de conteúdo estão criando comunidade. E aí, a gente viu que já tinha plataformas e a gente começou uma comunidade. Então, a gente começou, e aí eu mandei só para um pessoal que eu já tinha um Slack das minhas coisas no YouTube. Aí entrou ali umas pessoas, já tinha umas cento e poucas pessoas, e a gente começou ali. E aí, a gente começou trazendo lives, então, lives muito relacionada. Pô, o que a gente. As primeiras coisas que a gente trouxe foi mostrar para as pessoas que entregar software é coisa de dev, né? A maioria das pessoas não sabe, por exemplo, que o manifesto ágil foi escrito por devs, né, cara? Cara, Sim. Martin Fowler, né? Uncle Bob, o cara fala de Clean Architecture, Clean Code e estava no manifesto ágil. Então, o Alistair Cockburn, da arquitetura hexagonal. Então, essas pessoas sofreram pra caramba lá no passado, que sinceramente era muito mais difícil do que hoje. Era a área de TI, né? Que a Pô, o galera bagulho odiava a área de TI. era engenharia de software em cascata, pô. E Olha que loucura, cascata, velho. pô. Exato. Isso aí, Demorava 4 anos pra você entregar um os cara sistema, velho. trabalhavam de camisa, pô. Exato. E aí os caras fizeram uma coisa de, Tá pô, louco. vamos fazer uma parada aqui mostrando que, cara, software é algo iterativo, pessoas antes de processo e tal. Então a gente começou com essa vibe de quase ninguém fala isso, né? E outra coisa que a gente sentia falta também é quando fala de liderança, é sempre alguém de terninho, alguma coisa assim, como se liderança fosse algo à parte do desenvolvimento de software, sabe? Só que, cara, para um sênior não é. Sabe? Outra coisa que a gente começou a ver é que as pessoas aqui no Brasil, a gente hoje tem empresas bem maiores, bem grandes, né? Tipo Mercado Livre, Nubank. As pessoas saíram de empresas pequenas do Brasil, né, normais, e entravam nessas empresas e tinham um choque de cultura, porque elas eram acostumadas a ter o time, a cultura extremamente engessada, um monte de cargo, um monte de coisa, e entravam lá e davam um projeto para elas. Entrega esse projeto aí. A pessoa, tá, mas cadê o analista que vai me trazer a coisa? Não tem, vai fazer tudo. Aí a pessoa entrava em choque. E aí a gente começou Você a não trazer sabe essas programar? coisas. Programa Não aí, ó. sabe, exato. Aí a gente começou a trazer isso. E aí essa é uma das coisas. E a outra coisa também foi que a gente traz bastante também é de trade-offs, assim, né? Eu acho que a coisa do boom da criação de conteúdo, de cursos e tal,
traz umas fórmulas muito pronto para as pessoas, como se software fosse fácil de resolver. Ah, então faz esse curso aqui de Clean Architecture e tu implementa na tua empresa. Aí as pessoas enchem de microservices, Clean Architecture, numa empresa com 1 ou 2 pessoas, aí gera um puta problema. E a gente, cara, vamos trazer conteúdo para as pessoas que tomam decisões. Então a gente, cara, todo conteúdo sobre arquitetura é sempre, ó, tu tem essas opções, tem esses trade-offs, e sempre trazendo muita referência prática. E aí, dentro da comunidade que a gente tem o feed da comunidade, onde as pessoas postam dúvida. A gente tem lives também, então, sobre arquitetura, liderança, agora sobre IA também, a gente tem um grupo de pesquisa de IA lá dentro. E agora a gente liberou também uma formação que é uma formação são 10 encontros de engenharia de software na era da IA. Então, a gente vai passar por, basicamente, as coisas principais de engenharia de software e onde IA se aplica, né? Levantar requisitos, como é que tu bota IA, esse tipo de coisa. Então, essa é a nossa primeira formação, na verdade, que a gente fez, mas é isso. Pô, legal, cara. É. Então, mas assim, velho, imagina só, você falou aí que tem em torno de 2.000 pessoas já, né, hoje. Como é que você lida com o ego desse povo, velho? Porque, vamos combinar, mano. Quem é tech lead, staff, não sei o que, acha que é o pica, né? E aí, se você junta essa galera toda ali num lugar só, é complicado, né, não, velho? Cara, tem uma coisa doida, cara. Eu não. Acho que tem coisas que. Sabe aquelas coisas que as pessoas falam que, cara, tu lê um livro de alguém que teve sucesso, de como a pessoa fez, não vale de nada porque nem a pessoa sabe explicar. Tem umas coisas da cultura da comunidade que eu não sei muito bem explicar como que é possível, mas a gente, cara, a gente teve, olha, eu acho que um caso que a gente teve que moderar só até hoje na comunidade e nunca teve nenhum grande problema, assim, sabe? E a minha teoria é que a gente é muito presente. Então, a maioria dos posts que tem lá, a gente responde, sabe? As lives a gente é presente. E eu acho que isso passa um exemplo para as pessoas de, pô, essas pessoas aqui que fundaram a comunidade e tal, são pessoas experientes, têm esse comportamento. Se eu vier aqui e ser um panaca, eu vou estar sendo muito panaca, porque, sabe? Então, acho que tem essa coisa das pessoas olhar e pensar, pô, de se espelhar um pouco também, né? E aí, como a comunidade já tem bastante pessoas que estão lá desde o início, que são pessoas experientes, trabalham em empresas grandes e tal, isso meio que seta uma barra. Tipo, pô, pra mim ser panaca, eu tenho que, no mínimo, ser melhor que essas pessoas aqui, que várias delas, para poder falar algo e ninguém, né, me rebater. Então, acho que isso meio que seta uma barra alta para as pessoas. Essa é a minha teoria, mas, de novo, eu não sei. Até hoje, cara, eu acho assim, um ambiente incrível, assim. E nem só a comunidade, né, parece que a gente está fazendo jabá, mas, cara, se for entrar no meu LinkedIn, no meu YouTube, cara, foram muito poucos os comentários que eu tive até hoje de tipo de hater ou alguém falando alguma coisa, assim, sabe? Porque eu Uhum. também acho que as pessoas entendem quando a gente cria um conteúdo tipo genuíno para ajudar as pessoas, acho que elas entendem, cara, isso aqui é a pessoa tá tirando o tempo dela para fazer isso aqui e quer me ajudar de verdade, sabe? Então é interessante. Mas assim, ao mesmo tempo eu entendo que a gente está crescendo bastante, né? E a gente vai chegar em pessoas que nunca ouviram falar da gente. E a gente vai chegar, porque assim, tu cria conteúdo, tu sabe. Se tu vai criando conteúdo de forma orgânica, sem pressa, tu vai chegando nas pessoas num ritmo normal, ou seja, ela te encontra através de um conteúdo que ela estava procurando e vê, pô, legal, isso aqui me ajudou. Ela já começa a Uhum. gostar de ti, ela começa a consumir mais. Quando tu tem uma empresa e tu quer chegar no máximo de pessoas possível, porque isso é teu negócio, né? Hoje esse é o nosso negócio, por mais que assim a gente se cuide com o marketing para ter uma mensagem que não seja, cara, a gente sempre fala assim, quando a gente contratou nosso head de marketing, falou, cara, a gente não quer criar uma ansiedade ruim nas pessoas. A gente quer falar o que a gente faz de verdade, porque, cara, a pior coisa que tem é tu ler um anúncio, a IA vai acabar com todo mundo. Cara, ninguém sabe porra nenhuma, sabe? Nem quem sabe, sabe? Tipo, cara, só fala o que Vai tu acabar com todo faz. mundo, menos É, quem fizer o meu curso. Quem fizer meu curso exatamente, vai menos saber o segredo e aí vai se livrar. exatamente. E vai aumentar 10x da produtividade. Pô, outra coisa que a gente fala, É. cara, não bota número que não tem fonte. Então é um pouco disso, assim. Mas o que acontece? Naturalmente a gente vai chegar em mais pessoas porque a gente está aumentando muito a audiência muito rápido
e aí tu chega com Uhum. anúncios, as pessoas não conhecem, as pessoas têm o medo, pô, essa pessoa aí vende curso, né? Automaticamente, no Brasil é demais, né? Automaticamente, É. pô, essa pessoa aí quer me enganar, então tem que criar confiança e tal. Então a gente tá nessa fase. Mas dentro da comunidade filtra bastante, assim, porque aí a pessoa vai entrar numa página, vai ver e tal. E o nosso conteúdo, assim, outra coisa que a gente faz de propósito, ele não é um conteúdo mastigado, assim, não é uma coisa que tu vai entrar ali e ele tá mastigado. Não, cara, tem uma aula, tem uma live lá, que tu vai ter que consumir, tu vai ter que botar um esforço ali, aí, pô, tá meio perdido, manda mensagem, tem as pessoas da comunidade que ajudam a montar um plano de estudo, mas a pessoa, ela tem que, sabe, trabalhar um pouco por aquilo ali. Sabe? A Até gente, porque o seu porque público é a galera mais sênior, né? exato, Então, exato. você tem que entregar um conteúdo de qualidade muito alto, né? Diferente de quem vende Exato. curso para iniciante, né? Que é mais fácil até Sim. de enganar a pessoa e tal. E vai Não, enganar a cara, galera que é sênior, cara, você se enterra. Porque o pessoal vai exatamente. falando, ei, esse povo aí, não, e tal. É um outro Exatamente. esquema. Não, a pessoa já vem com não, né? E aí tem que ir convertendo ela, É. né? E assim, eu digo, se a gente quisesse ganhar dinheiro mesmo, pô, vamos só focar em ganhar muito dinheiro. Fazer conteúdo para júnior, cara. Sabe? Que é topo de mercado, né? Pô, roda um monte de anúncio para todo mundo aí. Faz um curso de JavaScript, não sei o que lá, sabe? Mas não, cara, é uma combinação de, pô, a gente quer que essa seja o nosso ganha-pão, mas que a gente seja feliz, né? Porra, hoje, cara, a gente tá conversando aqui de tarde e tal, depois eu vou voltar a fazer minhas coisas, e eu trabalho feliz, sabe? Pô, isso aí pra mim é demais, sabe? Qual que é a tecnologia que você vê hoje, cara, que tem mais hype, assim, do que valor real mesmo? Assim, a galera tá usando muito e tal, e fala demais, mas, cara, não precisa disso não e tal. O que que você vê hoje? Porque eu Cara, penso, assim, eu não sei se a comunidade aí de vocês tem muito disso, né? Mas iniciante tem. Eu sou mais focado em uhum, iniciante, né? sim, Ah, saiu uma LLM nova. Eu sou o primeiro a instalar. Eu vou instalar na minha máquina, eu quero usar tudo que aparecer novo, eu para poder ficar na crista da onda. Então saiu, eu vou saber, né? sei. Eu imagino que gente um pouquinho mais sênior não é tão afobado com essas coisas, né? Ou é, cara? Como é que é? Cara, eu acho que eu tenho refletido bastante nesse boom da IA, que o júnior, ele é mais empolgado para implementar as coisas, né? E a IA, sinceramente, eu fico pensando assim, pô, para quem é júnior é difícil, né? Porque tu não sabe os fundamentos ainda. Então a IA te gosta as coisas ali e tu fica passando trabalho. E mesmo assim eles se empolgam com isso. E quem é sênior às vezes tem muita resistência, né? Porque tem uma maneira de fazer e aquela maneira funciona. E aí vem algo que é muito disruptivo, e aí eles, pô, não, por que eu vou fazer isso se isso aqui já está funcionando? Então, para quem é sênior, tem que cuidar um pouco disso, assim. Mas eu acho que com o IA, a gente teve ondas, né? A primeira onda era, pô, isso aqui é um mega hype e tal, isso aqui é muito legal, vai resolver todos os problemas, acabou com os devs. Aí deu uma caída, um choque de realidade, e aí muitos estavam. Por que aconteceu? Muita gente sênior começou a usar IA, deu um prompt lá, a IA cuspiu um monte de código, não tinha nada a ver, a pessoa, não, isso aqui não funciona, parou de usar, nunca mais testou. Só que, pô, foi uma evolução muito rápida, né? Sim. E aí a gente viu essas duas diferenças de perfis. Pessoas que, que têm um senso bom de julgamento, mas seguiram acompanhando, e pessoas que, pô, jogaram e agora estão começando a voltar, sabe? Mas em termos de tecnologia, cara, eu acho que, no geral, coisas de IA, eu acho que é um hype válido, né? É uma transição que a gente nunca viveu antes, então é difícil eu falar. Só que dentro da IA, eu acho que o hype de aí, né, a gente estava falando antes ali, né, pós-MBA e tal, assim, cara, a galera que está indo lá fazer, sei lá, um MBA de engenharia de IA para construir agentes e tal, se tu não usa isso no teu dia a dia, na tua empresa, sabe, não tem nem esperança de usar, eu acho que é totalmente desnecessário tu gastar 200, 300 horas, sei lá, um ano do teu tempo no momento desses, para aprender a construir um agente, enquanto na verdade o que ia dar um impacto para o teu time é tu gastar ali umas 5 horas, montar um workflow, sei lá, com curso, ou cloud code, o que for,
e entregar software mais rápido, sabe? E esse aqui é a parada. O que beneficia 90% dos devs hoje? Saber usar IA bem no dia a dia, tá? Ali, pegando o dev, vamos botar o dev de pleno para cima, tá? Cara, gastou ali umas 5, 10 horas, tu aprende a usar a ferramenta, tu aprende a usar IA, tu já ganha uma produtividade legal e tal, começa a focar mais em outras coisas, mas gastar, sei lá, centenas de horas para te construir agentes, se tu não tem uma utilidade, cara, eu não vejo, ainda mais gastar dinheiro também. Então é muito Só porque é melhor. Pô, legalzinho, primeiro, né? Ah, mas só é porque é legal. legal, mas, cara, e tem duas coisas. Tem porque é legal e tem porque as pessoas não sabem diferenciar o que é a parte de construção de agentes e de tu saber usar IA no teu dia a dia como uma ferramenta. Sabe? Não precisa saber os dois. Ah, Tu tá aí, pode ó. Por que primeiro que um resolver um. dev deveria aprender a mexer com criação de LLM? Não é mais pro povo de dados, assim, e tal? Cara, eu acho que assim, tem uma intersecção, né? Tem pro dev, que eu acho que o dev tem que saber hoje, baseado no contexto. Cara, na tua empresa, não estão usando IA para nada, tem que saber usar IA para desenvolver. Todo mundo tal, legal. Aí, a outra parte é, pô, tem casos de uso na empresa que se beneficiariam de usar IA, por exemplo. Aí eu vou trazer um exemplo, a gente trouxe alguém na comunidade esses dias, o Will, que é do Boticário, ele trouxe 6 casos de uso de IA no Boticário que ele ajudou a colocar. Aí tinha uns de back-office, de revisar comentários, outros de botar label em imagens e tal. Então, pô, legal. Se tu tá numa empresa onde já tem esse espaço, começar a estudar sobre isso é legal. Tu vai ter uma oportunidade de carreira de implementar em algum momento e tal. Mas assim, se tu não tem uma necessidade clara ainda, não é uma grande prioridade, sabe? Mas isso não precisa saber criar uma LLM, treinar um modelo para isso. É usar um monte de API, sabe? É usar um monte de API no final da história. Então, usar uma Uhum. API da OpenAI lá para bater no modelo e tal, esse tipo de coisa. Então, essa é a progressão. Cara, primeiro aprende a usar, depois vê onde tem casos de uso, e aí não precisa gastar centenas de horas para isso. Cara, tem um monte de curso no curso, até da OpenAI tem e tal. Cara, integra ali com o modelo, começa a usar, pensa assim, aí ele trouxe o caso mais avançado deles lá, é o chatbot. Pô, o chatbot é um pouco mais avançado, né? Tem que indexar conteúdo e tal. Só que isso, cara, se tu não tem uma demanda, tu vai estudar e isso vai ficar parado lá. Tu vai fazer uns projetos pessoais para entender, beleza. Mas isso vai ficar parado até que a demanda venha, sabe? E isso ainda não é como é que se diz assim, uma coisa mandatória, né? E eu não acho que vai ser tão rápido para a IA entrar dentro dos produtos. A gente pegar, sei lá, um produto que a gente trabalha no dia a dia, se é um RP, por exemplo. Eles não vão botar IA em todo o sistema do dia para a noite, sabe? Eles vão botar em partes do sistema que talvez façam sentido. E a IA em produtos, se a gente for ver as últimas pesquisas, assim, a maioria dos investimentos não teve retorno ainda. Então quer dizer que está testando e tal. Então, voltando ao que tu falou ali, cara, só faz sentido, na minha opinião, quando tu começa a ver essas demandas. Mas, claro, se tu puder gastar um tempo ali, algumas horas para fazer cara, indexa um conteúdo ali, faz um MCP teu e tal, mas isso não precisa centenas de horas, precisa, sei lá, umas 5 horas para brincar e aprender. E tu fica ali, pô, beleza, quando vier a demanda, invisto mais tempo, sabe? Aí Mas, tu começa a Valdemar, você tá construir algo. sendo protecionista demais, cara. Você não tá olhando pro futuro. Nós, Uhum. seres supremos, a gente já tá prevendo o futuro e já tá adiantando. Então eu já tô Exato. estudando hoje, já tô fazendo meu MBA, já prevendo o futuro, entendeu? Você tem que olhar pro futuro, cara. Exatamente. Cara, eu me dá um nervoso, cara, quando eu olho uma grade de 400 horas, por exemplo. Cara, não, olha como as coisas estão movendo rápido agora, sabe? Tipo, não tem como alguém dizer, olha, isso aqui 400 horas vai resolver o teu futuro, cara. Isso aqui vai resolver. A pessoa falou isso agora e amanhã já saiu uma coisa nova para estudar, sabe? Tipo, Você não vai tem, triplicar cara. o seu salário depois que você Vai terminar. triplicar. E aí Automático. Blum. as pessoas ficam com uma, esqueci o nome uma palavra, esqueci a palavra, mas elas ficam nervosas porque elas assinaram um contrato de sangue com aquilo ali que foi caro e ocupa todo o tempo delas por um ano e aí tá saindo um monte de coisa legal
que elas não têm tempo para estudar porque estão com aquela coisa ali que elas fizeram, que seria muito mais simples não ter. Então fica aí a reflexão para vocês, assim, olha, é É, interessante. mano. É. É aquela historinha, né? Tem um monte de lobo aí querendo Hum. pegar a ovelhinha. Então toma cuidado, né, cara? Faça a sua escolha aí com parcimônia. Não, e é Agora. doido, cara, para quem cria conteúdo também, assim, tipo, pô, é, para quem tem produto, tipo nós, como Uhum. é que tu vai. Pô, aí tu vai vender a parada, mas ao mesmo tempo que tu tem que ter cuidado, assim, pra prometer o que realmente dá para entregar e que tá na tua ossada, só que aí tu vai competir com outras coisas, tu olha, pô, mas, cara, o pessoal tá prometendo umas coisas ali que não tem muito nem como competir, né? Então é engraçado também isso. É. E, cara, assim, falando de pós-graduação, né? Você acha que faz alguma diferença prática mesmo? Você virar e falar assim: olha, se você quer ser um tech lead, quer ser um staff, quer ir para um sênior mais, uma pós-graduação realmente vai fazer diferença numa, sei lá, numa entrevista, ou praticamente ali mesmo, no dia a dia, ou tipo, velho, você não precisa fazer uma pós necessariamente. Qual que é a sua visão de pós, mano? Cara, eh, eu acho que é muito uma coisa também cultural nossa, assim, que do Brasil, que a gente herda um pouco de outras áreas, né? Então, se tu pegar, até estava conversando com amigos meus de engenharia e tal, cara, é umas áreas que vale muito uma graduação, ter uma pós, ter sei lá, um MBA, uma coisa assim, sabe? Cara, na nossa área não vale de nada, assim. Eu falo assim, Que isso, se tu cara? fez uma Assim você, entrevista, assim você me ofende. não, 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 assim, não, sem ofensas, mas eu acho que não vale de nada. É, não, cara, o Eu que eu fui acho que lá, eu vale? paguei R$ 99 numa pós por mês, Valdemar. Você tá falando que não Pô, serve pra nada? exato. Aí é É. brincadeira, pô. Cara, eu acho o que eu acho que vale, assim, é, talvez um mestrado, se a pessoa quiser em algum momento dar aula, alguma coisa assim, ou se gosta da coisa ali da pesquisa, pô, eu acho que é bacana. Mas, cara, porque que aconteceu no Brasil também, que é uma coisa que eu acho meio doido, assim. O MEC permitiu que edtechs possam dar certificado de pós e MBA e tal. E aí as pessoas pegaram, olha, pega as escolinhas online da preferência de vocês e olha o que aconteceu. Eles pegaram um monte de conteúdo que eles já tinham e botaram numa linha do tempo e fizeram um pacotão de 400 horas e vendem aquilo só para poder botar, isso aqui é um MBA, uma pós. Eu acho isso, sinceramente, sacanagem com quem está comprando, assim, sabe? Porque, cara, é muito conteúdo que tu empacotou ali só para poder botar naquela carga horária. Isso está tirando o tempo da pessoa. Isso é uma coisa que me deixa chateado, assim. Mas, no geral, tem conteúdos bons em pós, isso eu sei. Eu sei que tem várias escolas que têm conteúdo bons em pós. O único efeito colateral que eu acho é que não precisava ser uma pós, não precisava ser 400 horas, 300 horas, podia ser 50 horas focadas, tu ia tirar menos tempo da pessoa e entregar um Uhum. conteúdo muito bom. É, Mas, porque você vai fazer uma porrada de disciplinas. Podia ser cada disciplina um pois é, curso pô. separado. É. Por que não, né? Cara, uma pessoa sênior, cara, gastar 300, 400 horas, pô. Olha, eu não sei onde o que eu aprenderia. Cara, se eu parar 300 horas, parar um ano fazendo alguma coisa, pô, eu faço um produto, pô. Sei lá, eu faço uma empresa, cara. Sabe? Pô, cara, é muito tempo dedicado a algo, tem que ter um retorno muito grande. É a reflexão que eu deixo, assim. Então, como a gente chegou na pós, tá? E aí eu acho que tem essa coisa um pouco cultural, assim. Só que quando tu vai ver, e até, pô, eu tive um bom tempo trabalhando fora, vivendo fora, assim, e tal, tu não vê nada disso, cara. Não vê currículo e tal. Cara, raramente alguém tem, sei lá, pós. Para fora é comum ter, sei lá, master's degree e tal, né, mestrado. Mas dificilmente pesa, sabe? A não ser que tu entre numa vaga que seja de pesquisa de algo. Aí eles vão valorizar alguém que tem, sei lá, um mestrado ou doutorado naquela coisa específica. Mas é muito, muito incomum, né? Seria, talvez agora na IA, alguém que tenha coisas de IA, mas é uma coisa bem específica, né? Mas, pô, a Uhum. pessoa chegar lá, né, dando um exemplo, vou aplicar para uma vaga, sei lá, na OpenAI, né? Vou para os Estados Unidos, quero morar nos Estados Unidos, vou aplicar numa vaga na OpenAI e fiz uma pós de engenharia de IA, alguma coisa assim no Brasil. Cara,
Não, eu tô rindo porque... Sabe? Tipo, por mais... Véi, se você tiver feito essa pós na USP, Uhum. ninguém vai saber o que é USP. Ninguém Imagina vai na dar lembrar. Unifeses, que foi a que você fez. Né? Cara, eu acho que. Aí o que eu quero dizer? Cara, não tô dizendo que os conteúdos são ruins, tem conteúdos bons, tem pós com conteúdos bons. É Para só quem vai forma, né? fazer, para quem vai fazer, olha a grade de conteúdo, olha quem tá dando conteúdo e foca no retorno daquilo ali. Se tá disposto, pô, vou gastar esse monte de horas aqui do meu dia, mas eu quero isso aqui, esse retorno, e eu não tô preocupado se ter ou não o certificado vai fazer alguma diferença, porque não vai, né? Aí tá ok. Se tá ali pelo conteúdo, tem essa maturidade de entender, ok. Mas se tu esperar que tu vai gastar todo esse tempo e tu vai estar seguro na era da IA, tu vai terminar a tua pós, ou teu MBA, o que for, tu vai terminar eles e tu vai estar garantido na era da IA de estar bem empregado. Não, cara. O facão vai vir para todo mundo. Quem não se atualizar vai ir, não tem o que fazer. Sabe, se atualizar não é pagar alguém para o conhecimento, é realmente estar estudando o que está em alta e está aberto a mudar, né? É novo para todo mundo. E, cara, na sua opinião aí, qual que é a habilidade mais subestimada de um tech lead? Porque Habilidade você tem... mais. mais subestimada. Ninguém olha lá, mas é um negócio muito importante que você tenha, cara. Porque, assim, assim a gente coloca, né, nos cursos ali na Linux Tips, a gente coloca coisa de soft skills. Se Uhum. você coloca um curso chamado soft skills, vai ter 0 pessoas querendo. Então, o que a gente faz? A gente coloca para obrigar a pessoa, porque a gente sabe que é importante. Porque a galera foge desses negócios. Sim. Então, o que dessas habilidades aí você acha que é subestimada, mas que a pessoa que está escutando aqui, que quer ser tech lead, ela deveria olhar com carinho? Cara, a habilidade principal, eu acho que é uma combinação de coisas que fazem uma habilidade, né? Que eu acho que é a combinação de, de inteligência emocional com controle de ego. Eu falo controle de ego porque, assim, todo mundo tem um pouco de ego, né? A gente tem momentos de E é bom que altos tem e que. baixos. É Não é bom, ruim, é necessariamente. necessário, é. Mas o controle, e isso vai te permitir sair um pouco da linha de frente, que é, assim, por que a maioria das pessoas não conseguem chegar a um staff engineer, por exemplo? Porque elas não conseguem desapegar de ser as pessoas que resolvem, sabe? E, pô, tu tá num time, tu tem que desapegar um pouco disso e formar outras pessoas, botar outras pessoas no destaque ali. Pô, vem um projeto mais avançado, por exemplo, cara, bota uma pessoa para liderar aquele projeto e mentora ela como líder, sabe? Tipo, deixa ela vai ficar com crédito do projeto, todas as coisas, tu não vai ficar com nada. Talvez ela vai ficar muito feliz contigo, uma liderança ninguém vai ver nada. Mas tu vai formar uma pessoa, aí depois tu vai formar outra, e tu vai formar um puta time, e tu vai cada vez mais ficar dispensável, sabe? E tu vai pensar, pô, isso aqui é uma coisa ruim, não é uma coisa boa, tá ligado? Porque as pessoas vão te respeitar e tu vai ter formado outras pessoas e tu vai poder focar na próxima coisa. E aí tu vai poder focar em coisas que é entre times. E aí tu vai criar uma demanda e as pessoas vão ver, pô, essa pessoa aqui tá indo pro lado de staff. Staff é impacto entre times. Só que, cara, isso exige muita maturidade e muita inteligência emocional. Porque a primeira coisa que uma liderança faz quando a coisa aperta é pega a pessoa mais experiente do time e bota ela para resolver. E aí os outros ficam só olhando, sabe? E o cara tá lá, resolve um puta problema e ninguém aprendeu nada, sabe? Cara, bota a pessoa lá, ajuda a pessoa a resolver o problema, sabe? Aí tu forma a pessoa e tu vai mentorando ela. E, cara, isso é uma habilidade incrível, assim, acho que são poucos que se ligam nisso e, e faz total diferença na carreira, assim. A gente não pode esquecer que tech lead, o lead é de liderança. Você precisa ser uma Exatamente, liderança. Não é só, exatamente. o cara ele é muito bom tecnicamente, aí ele tem a honra de ser um tech É. lead. Não, ele tem liderança também, cara. Como é que se fala isso? É o sabor tech lead, né? Sabor tech lead. A gente Pode tem o crer. título, mas na hora que a coisa aperta, É. aí é só Tá técnico. aí, ó. Essa é uma coisa também que acontece supostamente muito, que é a empresa te colocar nesse cargo por uma questão só de salário, cara. Então, por exemplo, Uhum. a gente tem lá, porque não existia staff,
principal, esses bagulho. É meio Uhum. recente isso aí. Tech Lead também não tinha. Aí tem lá, Júnior, Pleno, Sênior. Aí o cara chegou no Sênior, não tem mais pra onde ir. Vamos inventar uns cargos aqui, uns negócios diferentes pra poder ele ficar feliz. Sempre tem uma cenoura pra ele correr atrás, né? Tem isso mesmo, cara? O pessoal aí que vira, tipo, Tech Lead só pra poder... Eu preciso dar um aumento pra esse maluco aí, põe ele de Tech Lead, depois dá uma arrependida, volta e tal. Muitos, cara, muitos. E assim, eu digo para as pessoas, se tu tá num ambiente, por isso que eu falei antes lá, se tu tá num ambiente onde tu não tem outras referências de tech lead, tu vai ser um dos primeiros. Provavelmente é isso que está acontecendo. E aí Uhum. quem tá te dando essa promoção também não sabe o que, que se espera no tech lead. E provavelmente ele vai seguir esperando o que já esperava de ti, que é fazer um monte de coisa técnica, tocar tudo que é projeto, e mais coisas agora. Então não encaixa no tempo, né? Porque um ambiente saudável para o tech lead é onde a liderança sabe que, pô, essa pessoa aqui ela vai sair um pouco ali, ela não vai mais estar 100% escrevendo código, ela vai estar ajudando outras pessoas e uma parte do tempo ela vai estar escrevendo código, algo assim. Então tem que ter uma liderança experiente para poder ter um bom tech lead num time também, né? Que dê espaço e tal, que dê suporte. Então, se está num ambiente onde a pessoa está promovendo só porque não tem mais para onde crescer, no passado era comum, eu lembro muito disso, de oferecer para. Ah, o dev era bom ali, não tinha mais plano de carreira, oferecer para ser manager, tipo gerente. Sim. Cara, aí as pessoas queriam se matar, né? Mas, pô, ganhava um pouquinho mais, né? Ganhava um pouquinho mais. É. Cara, então isso é tudo armadilha, assim. Mas normalmente é muito reflexo da cultura da empresa. A própria empresa não tem uma cultura que tem que os gerentes lá têm muita experiência, sabe? Tu consegue analisar isso. Então, eu sempre falo para as pessoas, analisem bem a cultura que vocês estão para saber se essa promoção é uma coisa boa ou não, assim. Até tem vídeo no meu canal sobre isso, começando como tech lead. Olha lá, tem. Da hora. Cara, assim, eu também gosto de perguntar pra quem é referência, coisa que você já fez, assim, que foi difícil, porque muita gente olha e fala assim, nossa, mãe, o Valdemar nunca errou, né? Ele é uma pessoa imaculada, né? Então assim, cara, qual uma decisão que você teve que tomar técnica, assim, na sua vida, que foi muito difícil de tomar, mas que no final você tinha que tomar uma decisão, você foi lá e tomou, velho. Cara, putz, teve várias decisões, assim, mas eu acho que teve uma que, pô, eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu encheria mais o saco. Não foi nem técnica, foi de quando eu era manager lá na Atlassian, a gente foi desbandar um time, né? Acabar com um time que era dos times que eu cuidava. E cara, eu sabia que não fazia sentido, mas empresa grande vem de cima e tu, como é manager, tu só tem que fazer, né? Uhum. E aí, cara, eu sabia que ia ter um impacto muito ruim. Claro que tem impacto na moral das pessoas, mas ninguém ia ser demitido, né? Ia ser remanejado. Mas isso era uma das coisas, mas o principal era, cara, ia ter um impacto pro negócio que eles não estavam entendendo muito bem. E eu tentei puxar por isso e tal, só que cara, eu era novo na empresa, eu também era novo como manager. E aí eu pensei, pô, não, mas talvez eu tenha puxado demais e como eu tenho que, o meu manager está me pedindo, eu tenho que, em algum momento, como é que a gente fala, disagree and commit, né? Que é não concordar e fazer e Discordar, tal. mas se comprometer. É. Isso, é. Eu pensei, eu vou fazer isso. Cara, e depois aconteceu, desenrolou a história, eles viram que foi meio errado, e eu pensei, pô, mas eu podia ter puxado um pouquinho mais, assim, confiado um pouco mais. Então, essa foi uma das que eu passei, assim, de tipo de ficar inseguro, que é normal, às vezes a gente fica inseguro, e é uma dica que eu digo, deixo para todo mundo, assim, se tu tá inseguro com uma decisão, às vezes a gente tem que fazer isso mesmo, de discordar e, e como é que tu falou? Se comprometer. E se comprometer, mas tenta deixar bem claro que tu entende por que tá fazendo isso. Não tá fazendo isso só porque tu tá com medo ou tá inseguro, assim, sabe? Acho que esse é o Uhum. principal. É, porque cargos assim, você tem que tomar decisão, né, cara? Uhum. E é o tipo de coisa que, hora que você chega lá, que você só tá acostumado ali a fazer, executar, né? Ser um executor. E aí tomar a decisão, pô, você vai por aqui ou você vai por ali. Não é simplesinho não, cara. Né? Então, assim, aí Não, você já tem que começar a ter uma visão maior sobre o todo, para você saber se decidir de uma forma melhor, mas independente da decisão que você tome, pessoas vão achar ruim.
E você vai ter exatamente. que lidar com isso. Cara, tem um livro muito bom de tech e empreendedorismo que é The Hard Things About the Hard Things, que é do Anderson Horowitz, acho que é. É um livro bem massa. Ele fala que, cara, muitas vezes na carreira da gente, a gente vai ter que decidir entre duas decisões ruins, sabe? Não Uhum. tem uma saída boa. Uma vai ser A menos pior. menos ruim, talvez, menos pior, mas vai ser ruim. E tem que ser tomado, sabe? Então é isso. E uma cagada federal que você já fez, velho, na sua carreira? Aquela Porra, homérica, assim, cagada federal, cara. que você tem vergonha de contar. Porra. Não, certamente tem, cara. Tô tentando pensar aqui, cara. Vai meter essa que você fala assim, não, nunca errei Não, tanto tem, assim, tem, não. tem. Só não me veio na cabeça agora. Vamos puxando que você vai vir, eu vou. Certamente tem. Cara, quando você olha para um sistema novo, assim, né? Então, por exemplo, você tá lá, entra numa empresa nova, você vai ter que estudar o código, né? Porque muita gente, principalmente júnior, acha que você vai entrar e você vai criar um projeto do zero. Não, né? Você vai continuar um bagulho legado. Quais que seriam aí, na sua visão, os principais sinais de que a arquitetura daquele sistema ali vai dar ruim, velho? Como é que você faz uma Cara, análise assim de. Ih, mano. Tal. isso aí. É. Cara, essa é boa, assim. O que eu faço quando eu começo, quando eu vou, sei lá, ajudar um time, alguma coisa, eu entro no time. Eu olho primeiro para a maturidade de entrega do time, assim, pô, quão, quão frequente eles botam coisa em produção, quantos bugs aconteceram, quão rápido eles arrumaram e tal. Isso normalmente me dá uma visão de, pô, esse é um time maduro em entrega. Então, o que acontecer, pelo menos eles vão conseguir lidar. Essa é a primeira coisa, né? Aí depois, quando eu entro dentro da arquitetura, a primeira coisa que eu olho é teste. Assim, qual que é o nível de qualidade de teste que tem nesse código aqui? Sabe, antes de olhar para a estrutura, as pessoas devem imaginar que eu devo olhar para a arquitetura, né? Algo assim, cara. Eu sinceramente, eu prefiro pegar um monolitão Rails, PHP, o que for, bem testado, seguindo bem o framework, do que pegar uma arquitetura de microserviços sem teste e tal. Pá, cara, olha, para mim se tem um inferno, deve ser isso aí, cara. Sabe? Então eu olho muito para esse cara. Ah, mas Tá, teste é só pedir pra IA fazer um monte de teste, pô. Isso aí é mas facinho, agora, rapidão. né? Agora. E, a IA vai botar teste e vai testar se já tem bug lá, ela vai dizer que o bug tá certo também, né? Porque, né, já tá lá. Sim. Porque quem trabalha em legado sabe, tem gente que trabalha em legado que tá resolvendo um monte de bug todo dia. Tu pode ir lá e dizer, enche isso aí de teste. Cara, vai funcionar para vários casos, mas tem vários casos que já tá quebrado e o teste vai garantir que ele segue bem quebrado, né? Uhum. Então, não resolve o problema de qualidade, ele ajuda numa coverage ali e tal. Então, essas coisas que eu olho, assim, tipo, pô, dois sinais de maturidade para mim é o time sabe usar bem as ferramentas que ele tem à disposição, pô, o framework, a linguagem dele, e outra é o time tem uma boa frequência de ir para produção, uma boa qualidade de testes, observabilidade, isso para mim é o sinal de maior maturidade que tem, sabe? Às vezes eu vou ajudar times e eu chego lá e as pessoas estão assim, pô, cara, a gente precisa escalar e tal, tá foda, tem esse monolito aqui, e fico com vergonha. Aí tu entra no código, cara, o código tá legal, tá tudo legal, só que eles chegaram meio no limite estrutural, beleza, ok. Pô, a empresa cresceu, não tem o que fazer, né? Não é. As pessoas veem como débito técnico. Cara, se tu começou um negócio, tinha, sei lá, um usuário, e aquilo ali servia bem, não, e aí depois cresceu a empresa, não é débito técnico, é um ajuste da tua estrutura, da tua arquitetura para uma nova demanda, né? Uhum. Mas essas são as E, coisas que eu olho. e assim também, chegando num novo lugar, você com o espírito de liderança, tá? Em consideração ali. Espírito Você de líder. bate o. Isso. Você bateu o olho e falou assim: tá tudo cagado aqui. O que você deveria fazer? Chegar e já começar
a meter o pau em todo mundo, já começar a incomodar, pô, isso aqui tá errado, pá, pá, pá. Aí você já vai nos históricos dos commits lá, você já vai pegando quem que fez as merdas e tal, vai apontando o dedo e causando maior caos, ou tem que ir devagar, porque senão você já entra queimando o filme ali, mano. O que é o, Cara, o essa ideal? daí é essa daí é a coisa do ego também, que eu acho que é uma combinação foda, né? Tu tá chegando no lugar e tu quer mostrar trabalho. Olha a combinação que é normalmente. Tu tá chegando num lugar novo, tu quer mostrar trabalho, tu sabe resolver os problemas e tem um monte de problema. Cara, naturalmente tu vai querer na hora já, pô, isso aqui tá errado, isso aqui faz assim, isso aqui faz assado. Tu vai querer fazer isso, porque tu sabe resolver. Só que, cara, uma coisa que a gente aprende ao longo da carreira, principalmente trabalhando em empresa grande e tal, mantendo software de muito tempo, é que tem problemas que estão lá, que mesmo tu sabendo resolver, não vai dar para resolver no teu tempo de vida, né? Você vai ficar anos trabalhando neles. E o que eu tento fazer, assim, que é até um exercício para mim, que eu já é isso, falando de erro, cara, erros que eu já cometi bastante. De chegar num lugar e querer resolver tudo numa hora, na mesma hora, assim, e já sair apontando o dedo e tal. E, cara, isso aí é ruim porque tu cria um relacionamento muito ruim com as pessoas, né? E tu não resolve nada, porque, cara, empresa grande não é do dia para noite, né? Uhum. Então o que eu faço é, se eu tô chegando num time, cara, as primeiras ali, sei lá, 2 semanas, eu só vou analisar as coisas, só vou anotar para mim, conversar com as pessoas, não vou tirar a conclusão, e aí daí eu vou começar a ranquear as coisas que eu acho que, pô, essas aqui são mais críticas, e aí eu vou tentar identificar quem são as pessoas ali que podem me ajudar e conversar com elas. E uma coisa que eu faço também hoje em dia é não ser a pessoa que vai resolver a coisa, sabe? Eu vou conversando e Uhum. ver, porque assim, quase todo time, cara, se conversar com as pessoas do time, elas sabem dos problemas, elas sabem resolver os problemas, só que elas têm tanto problema que elas já desistiram de tentar resolver, sabe? E pensa, pá, isso aqui não dá mais. Só que quem tá entrando às vezes tem essa coisa da confiança inicial, foi contratado, tem expectativa, então tem uma cartada para ajudar a resolver. Então eu gosto de falar com as pessoas e ver quem ali já tentou, está interessado, e aí daqui a pouco ajudar essa pessoa a puxar a parada. Tipo, "Ô, vamos tentar, vamos lá." E aí tu vai entendendo o contexto daquilo ali, porque, cara, todo legado tem uma história, né? Não é aquela coisa não chegou ali daquele, É. todo mundo tentando fazer coisa boa fez aquele legado. E eu De também, né, novo, tentando fazer você não é coisa. o iluminado. Nossa, tem 30 pessoas no time, ninguém viu. Aí você só Exato, que viu. Nossa, exato, não, né? exato. Tem um porquê de Então é às vezes isso, estar ali, cara. né? E eu também me cuido muito, assim, cara. Depois de tu trabalhar como manager, principalmente engenheiro e tal, tu sabe que não tem como tu resolver todas as coisas. Umas vão dar merda, umas vão dar menos merda que as outras. Cara, é ok, o negócio vai seguir lá, desde que tu tenta manter uma boa qualidade, esse tipo de coisa. Então, eu sou muito, muito seletivo, assim, eu vejo, cara, qualquer coisa que vai ter o maior impacto que eu vou focar, tá, essa daqui. As outras dá para delegar para alguém, encorajar alguém para fazer, dá. As outras não são prioridades, cara, eu já tiro da minha cabeça, assim, vou deixando. Porque senão a gente está sempre pensando em todos os problemas possíveis, e Ah, tá louco. quanto maior o teu cargo, Nossa. mais visão sistêmica de problema tu tem, sabe? E aí tu fica maluco, sabe? E que não tem lugar perfeito. Pô. Pode entrar em qualquer empresa, Google, sei lá, Meta, Netflix, tu vai entrar lá e vai ter um monte de problema, sabe? E aqueles problemas, tu vai entrar, tu vai sair e os problemas vão seguir lá, né? Sabe? Então é ser seletivo, É. né, cara? Quanto maior o cargo, maiores os problemas também que você vai ter que lidar, Sim, velho. É, o por isso que negócio tu não é é fácil, pago, não. né? É. Isso. E quando a gente tem bastante coisa, né? Então, tem tecnologia pra caramba ali. Às vezes, você tem uma telinha de login e tem 200 negócios pendurados ali. O pessoal chama de over-engineering, né? Como é que você lida com esse tipo de coisa também, cara? Primeiro, como identificar o que realmente é um over-engineering, né? Tem coisa demais ali. Hum. E o que fazer depois também. Boa. Eu acho que tem dois problemas, né? Tem o over-engineering e tem o under-engineering, né? Que é a pessoa que tem menos do que precisa. E eu acho que a grande coisa é tu conseguir evoluir software, sabe? É
talvez o maior desafio e a coisa mais necessária, que é tu conseguir. Hoje, né, eu sou uma pessoa que puxei bastante por arquiteturas evolutivas e tal, que é basicamente tu medir o que tu tem. Então, pô, se tu tem uma arquitetura, se tem um problema para resolver hoje, tá? Hoje a minha empresa tem uma escala X, X número de usuários e tal. Esse é meu estado atual e essa é a minha arquitetura. Ah, a gente tem aqui um monolito, usa um banco de dados Postgres, que tá, a gente usa uma instância média da Amazon. Essa é a minha capacidade atual. Pô, beleza. Ah, a gente quer refatorar algo, tá? Mas o que isso vai impactar? Vai melhorar o quê? Sabe, qual métrica tu vai melhorar com isso? Ah, a gente vai melhorar a performance. Tá, mas é, qual o endpoint? É um problema? Sempre usar algo para te basear, para saber o que evoluir, sabe? Então a gente pode usar métricas de performance, também métricas de engenharia, também é bom usar, né? Tipo, métricas de acoplamento, de complexidade, para te saber, pô, beleza. Então, para o meu time aqui, tem até um podcast muito bom com o Alberto, lá do Dev Eficiente. Não sei se tu conhece ele, mas é uma pessoa bem massa também. E aí ele fez bastante estudos em complexidade, mas, cara, tentar identificar, pô, para o nosso time a gente vai chegar nesse acordo aqui de que a gente pode ter no máximo, sei lá, 5 services se chamando e pá e tal. Aí tu bota essas métricas que tu vê como complexidade, outras de performance, e vai analisando. Pô, dentro das tuas métricas, tu não tá fazendo over-engineering porque tu concordou nelas, né? Tu tá... E aí, o que é over-engineering? É a pessoa, cara, não tem nada de escala, tá começando, caso clássico, startup, tá começando, mas um dia isso aqui vai ter que escalar. Aí começa com microserviço. Aí tu vê a engenharia tem 2, 3 pessoas, 70 a 80% do tempo delas só mantendo o serviço, só mantendo a Uhum. infraestrutura, porque não tem um time para isso, não tem nada de log, porque eles não tem nem tempo para Mas um fazer. dia vamos ter 1 milhão de Mais um usuários. dia, exato. E aí, qual que é o histórico? A maioria das startups quebra, 90, 80% das startups quebra. Então, cara, isso é um exemplo. Por quê? Porque a pessoa não tomou uma decisão técnica consciente. E aí entra na coisa de decisão técnica que a gente traz bastante também na comunidade, que é a maioria das decisões técnicas, elas são reativas, ou seja, a pessoa tá ali do dia para noite e diz, cara, vamos usar NoSQL, que MongoDB. Botou, deu. 1 ano depois, 2 anos depois, eles pensam, puta que pariu, quem é que decidiu isso aqui, pô? Ah, foi fulano lá, um dia ele decidiu. Era muito mais fácil ter gastado ali uns 2, 3 dias estudando um modelo de dados. Cara, aqui a gente está fazendo, sei lá, de novo, um RP altamente relacional e tal. Não tem necessidade de uma alta performance, tem necessidade de consistência. Acho que faz sentido usar um banco relacional. Cara, deu. Pegar 2 dias ia salvar sei lá quantos dias para o futuro. Uma decisão consciente. Então, E cara, aí é decisão legal também que consciente. daí junta, né? Essa decisão consciente que você está falando, junta a questão técnica de você estudar, escolher e tal, mas também a parte de liderança de você saber vender a Sim, solução pro resto do time, né? Que é também importante. Não adianta você ter o super trunfo na mão e querer enfiar a goela abaixo nos outros também, né, velho? exato, exato. Que é, cara, é outra coisa que muita gente tem esse desafio e se frustra porque, cara, tem boas ideias, consegue ver um problema, mas chega na hora de vender para o time e não consegue, sabe? Aí vem um cara lá que fala melhor e passa umas ideias nada a ver e a pessoa que tem ideia boa tem que fazer, sabe? E isso tudo é, cara, liderança técnica, que é, você tem um bom processo de tomada de decisão. Eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes da minha carreira, assim, quando eu aprendi a guiar decisões técnicas. E para quem quer estudar um pouco mais sobre isso, tem um livro que é o The Staff Engineer's Path, é um livro muito massa, é, que fala sobre isso, que o processo de tomada de decisão, a meta não é a decisão em si, porque se tu fizer um bom processo de pesquisa, de compartilhar as opções com as pessoas, a decisão ela vai acontecer quase naturalmente, porque todo mundo vai estar na mesma página. Então esse processo de tu, cara, vai ter uma decisão técnica complexa, eu vou juntar aqui as opções, eu vou pesquisar, vou juntar, vou compartilhar com o time essas opções, vou tentar ser o menos bias possível aqui, botar as opções que tem e tal, coletar feedback e aí decidir. Cara, isso aí é muito bom, assim. É bom porque. E o que eu tento fazer? Tentar botar isso numa página, algo assim que eu compartilhe com o time.
Porque se tu vai falar com as pessoas, às vezes tu entra numa reunião, tu tem uma ideia na cabeça que as pessoas nunca nem pensaram. E ali em Uhum. 10 minutos tu fala, vamos fazer tal coisa, a pessoa fala, ah, não. E aí tu desiste. Cara, Então tá não é bom. assim. É. Então tá bom, vou lá fazer. Cara, não é assim, cara, bota a tua ideia, bota a tua ideia, É. cara, numa página, não precisa nada demais, bota numa página ali, explica, mostra que tu experimentou, compartilha com a pessoa, aí sim, pô, tu vai numa reunião e fala, pô, tu leu lá, eu fiz esse experimento e eu acho que dá pra gente testar. Aí as pessoas já vão se abrir mais. Daqui a pouco, pô, não tá muito claro, pede mais tempo, pô, me dá um tempo, eu vou fazer um experimento aqui, abro um pull request para mostrar para vocês. Cara, aí tu vai construindo, sabe? E isso, cara, é uma coisa que muda muito a carreira das pessoas quando elas começam a fazer isso, porque tu tira um peso das tuas costas. E Uhum. principalmente para quem trabalha para fora, inglês não é a nossa primeira língua, tu debater com as pessoas numa reunião é complexo às vezes, né? Isso é uma coisa que eu comecei a usar para me proteger, eu acho um pouco assim, trabalhando fora. Cara, quando eu cheguei na Austrália, meu inglês era ok assim, mas longe de ser nativo, né? E inglês australiano é foda, ele é uma mistura de inglês britânico com inglês do interior, assim, cara, é uma doideira. E aí, às vezes, estava na reunião, um monte de gente conversando ao mesmo tempo e tal, e, cara, era difícil de eu conseguir argumentar, eu tinha boas ideias, aí eu comecei a fazer isso, eu saía da reunião, eu anotava tudo, botava tudo numa página que eu achava ali que era o que eu achava que era certo, compartilhava com as pessoas e ia trabalhando com as pessoas em cima daquilo ali. E aí, com o remoto, depois a gente começou a trabalhar mais e mais assíncrono, e isso aí virou bem padrão, assim. Mas me Pô, ajudou legal. bastante a botar as ideias no papel, assim. É porque não necessariamente você vai conseguir se comunicar de forma oral muito bem, né. Às vezes a gente É, fala: "Pô, não, eu vou precisar ser um palestrante". Não, não é sobre isso, né, cara. Lógico, é importante você melhorar a sua comunicação oral, sem dúvida. Mas às vezes você consegue fazer essa venda de forma escrita, né, de um é, outro jeito, de uma forma informal ali, num almoço, sei lá, algum lugar, né. Tem várias é. várias formas diferentes. E agora com IA, o custo de ter um exemplo é muito baixo, né? Cara, vai ali, dá um Sim. prompt, faz um experimento e tal, e mostra para as pessoas, né? Antes era foda, cara, ficar um bom tempo às vezes experimentando. Hoje É. em dia é mais rápido de fazer, né? E, mano, mais um negócio de IA aí. Esses dias eu tava conversando com um amigo meu e ele falou assim: mano, não aguento mais, velho. Chegou lá o tech lead, o gerente, falou assim: não, galera, vocês têm que usar IA. É obrigatório. Vai ter que usar porque é isso e tal. E aí ele queria, de alguma forma ali, justificar que, calma, vamos devagar e tal, não sei o quê, né? É, como que deveria, né, um tech lead ou sei lá, tech manager ali que seja, orientar o time a usar a IA de forma mais responsável ali, um pouco mais de motivação real mesmo e não simplesmente, a gente tem que usar porque é bom para poder falar para cliente que a gente tem uma IA Uhum. aqui, não sei o quê, cara. Vamos orientar de Cara, forma essa, correta o essa daí time. é muito boa, assim. Isso é uma coisa que nos meus conteúdos, hoje em dia as pessoas usam muito os meus conteúdos do canal como referência, manda, sei lá, pro manager, algo assim. E eu sempre tento deixar isso bem claro, assim, olha, a IA hoje ela ajuda muito em todo o processo de desenvolvimento de software, mas ela resolve o problema de escrever código. Ela não resolve o problema de complexidade organizacional, de cultura, né? Se tu tem uma cultura, que é um exemplo que a gente traz bastante, se tu tem um fluxo de desenvolvimento, onde tu tem lá de novo, tem o PM, o Scrum Master, o Dev, o QA, o cara de infra e tal. Pô, tu vai botar IA nisso daí, o output não vai mudar quase nada. Talvez o dev vai conseguir fazer mais pull requests, abrir mais pull requests, mas não vai acelerar a coisa, porque o processo como um todo não é efetivo. Então, uma pessoa que está liderando um time assim que vem essa demanda, porque vai acontecer, tá? Se não tá acontecendo na empresa de vocês ainda, vai acontecer, porque a galera tá criando conteúdo, tá em hype, as pessoas estão dizendo que tá ganhando um monte de produtividade e tal. Tem verdades, tem várias verdades, mas comparar a empresa do fulano, que eu moro em Pelotas, o cara ali que tem o sistema local para o supermercado ali, com 5 devs, com a Anthropic lá, que usa IA para escrever todo o código, cara, Sim. é muito, é muito diferente. É. Mas vai acontecer a mesma pressão. Eles vão dizer, porra, eu vi o blog post lá dos caras que fazem tudo com IA,
e eu quero que vocês façam tudo com o IA aqui e tenha a mesma produtividade. Quem é um líder, cara, vai ter que começar a olhar mais para métricas do time mesmo. Pô, olha só, hoje o nosso time entrega X tasks, tá? E a gente tem esses problemas aqui de fluxo. Olha, a gente está indo para produção a cada mês, por exemplo. Então, se a gente fizer mais código aqui, a gente já vai a cada mês porque a gente tem medo. Nosso release, essa é a realidade das pessoas, né? Uhum. Nosso release, a gente tem que parar um dia só para fazer a deploy para produção. Todo mundo tem medo. Tem um monte de bug que vem depois. Se a gente triplicar o número de código que a gente faz, isso vai piorar, né? Então a IA não vai resolver isso. A IA vai aumentar o número de código que a gente faz. A gente tem que olhar para essas coisas antes. O que a IA vai melhorar? Pô, a IA vai permitir que a gente escreva mais código, mas ela não vai ajudar nessas outras coisas. Essas outras coisas aqui a gente tem que melhorar o fluxo como um todo. Como que a gente melhora esse fluxo? A gente pode usar a IA para pesquisar, para fazer algumas coisas. E quanto vai melhorar no output do time? Quão mais rápido vai entregar? Não sei, a gente tem que medir. Quão rápido a gente entrega hoje? A maioria das pessoas, a maioria das empresas, se tu é uma pessoa que está nessa posição que a gente falou aqui, quando te disserem para implementar IA, começa a questionar, tá, mas o, qual é a nossa frequência de entrega hoje? O quanto que a gente entrega hoje? Para a gente medir o quanto que a gente vai melhorar. A maioria não sabe medir. Medir software assim, ó, quase ninguém sabe. Então sempre questiona isso bastante para saber o que as pessoas estão esperando e como elas vão olhar para isso. Porque o impacto da IA, ele não é muito fácil de ser medido, ele é muito relativo à cultura que tu tá. Por exemplo, na Tech Leads Club aqui, as coisas internas que a gente tem um impacto grande. Porque a maioria das coisas que a gente faz é tipo 3 pessoas desenvolvendo num fluxo muito efetivo, assim. Cara, é muito diferente a gente comparar nós com uma empresa maior, onde não tem uma cultura muito estabelecida. Então eu não vou dizer para ela, não, a gente faz aqui, pô, o que eu fazia em uma semana, agora eu faço em meio dia, e tu vai fazer igual. Não, eu vou dar, o que eu vou falar para ela? Olha para o teu fluxo, mede o teu fluxo e vê onde é que vai gargalar. E vai vendendo isso para as pessoas, vai compartilhando isso com as pessoas. E a coisa da adoção, é importante também trazer que a IA ela não vai só acelerar, né? Acelerar é uma das coisas, mas ela vai trazer uma consistência melhor para o time. Todo mundo vai ter acesso a conteúdo de mais qualidade, né? Antes, querendo ou não, conteúdo era uma coisa mais elitizada, né? Tipo, são poucas pessoas que param para ler um livro, são poucas pessoas que têm como, condições de comprar um bom curso, né? São poucas pessoas, incrível que pareça, que consomem conteúdo em inglês para pegar o conteúdo direto da fonte. Então a IA ela democratiza isso. A maioria Uhum. das pessoas vão começar a escrever código bom sem muito esforço. Isso já é um grande benefício. Melhora o produto e tal. Então conseguir vender essas coisas não é fácil, mas é um papel de um líder. Assim. A gente vai criar um playbook aberto agora para todo mundo de graça. A gente está trabalhando nisso, a gente Pô, fez uma legal. formação agora e a gente vai acompanhar. Essa formação é mais tipo líderes e pessoas que estão formando time e adotando IA. E a gente está acompanhando 10 pessoas da formação na adoção de IA delas e a gente vai transformar isso em um playbook aberto e vai compartilhar com a comunidade do Brasil como um todo, assim. Porque as pessoas têm essa dúvida, né? Então a gente vai trazer, olha, como escolher ferramenta, custo de ferramenta, o que medir, o que é o ROI, né? É só Uhum. produtividade? Pô, mas será que tem outras coisas? Quais são os desafios de adotar também, né? As fases de adoção que tem? A gente está trabalhando bastante nisso, assim, deve ficar pronto logo, vamos ver. Pô, legal, cara. Vai ser da hora demais. E assim, a gente tem sempre em times, né, pessoas, vamos chamar de pessoas tóxicas, né? Como é que você lida com um dev tóxico, cara? Sabe aqueles caras assim que você entra na reunião, aí entra o cara, fala, vem aquele maluco lá e tal. Aí é onde entra a questão da liderança ali, né? Às vezes o cara é muito bom Uhum. tecnicamente, o cara é Uhum. pica tecnicamente, mas ele é um arrombado, né? Com todo o meu francês aqui. Como que você lida? Como lidar com Le gente assim, mano? arrombados. Cara, eu, eu lembro que quando eu fui manager, teve um caso no meu time de uma pessoa que era complexa. Assim, não, era tóxico, assim, não era arrombado, mas era tóxico. Eu acho que não era intencional da pessoa. Mas aí eu
eu estava no meu primeiro ano, assim, tinha bastante coisa nova. Eu tinha sido tech lead por um bom tempo, mas virar manager é bem diferente, né? Que aí tu é responsável por demitir pessoas, esse tipo de coisa. E por progressão de carreira. Aí eu lembro que eu estava gastando muita energia mental com essa pessoa. Pô, toda one-on-one que tinha, eu, pá, cara, é foda, lá vou dar feedback de novo e tal, e a pessoa rebatia, pá. E aí eu estava lendo um livro que é da pessoa que ajudou a criar a cultura do Netflix, que é Powerful, o nome do livro, bem massa. E aí ele falava exatamente desse caso. Se tu tiver uma pessoa no teu time que ela é tipo underperforming ou tóxica ou algo assim, toma muito cuidado para botar somente a energia necessária para chegar até o ponto de avaliação se vale ou não colocar mais energia. Mas garante que tu não tá colocando mais energia nessa pessoa do que tu tá colocando no resto do time. Porque imagina, tu tem o resto do time ali que são pessoas que estão performando bem, estão felizes, e tu tá colocando esforço numa coisa que tá te sugando cada vez mais. E o Uhum. que acontece normalmente é quando tu primeiro tu avalia e tu vê, tá, beleza, essa pessoa tem esses gaps aqui, eu vou dar um feedback muito claro para ela e vou acompanhar. Se tu segue botando mais energia, a pessoa começa a ficar meio mimada, sabe? Em resumo. E se tu bota esforço nas outras pessoas, e aqui tu vê assim, pô, no meu time tinha 20 pessoas, né? Eu tava gerenciando 2 times. Todo mundo tava muito feliz, as pessoas curtiam bastante, curtiam bastante. Tinha os problemas de time, obviamente, mas as pessoas estavam bem. E aí, o que eu fiz? Botei mais esforço nelas. E aí ele começou a ver, pô, peraí, cara, todo mundo gosta dele, todo mundo tá feliz com o time, ninguém quer sair do time, e eu, cara, sempre tem alguma coisa. E aí ele começou já a vir nas one-on-one dizendo, cara, tem alguma coisa errada comigo. Eu, pô, o pessoal lá tá fazendo as coisas, estão no time, e, pai, eu não tô bem, tal, não tô feliz, parece que só dá problema comigo. Aí a gente começou a quebrar as coisas. E eu sempre refleto muito nesse livro que ele falou isso, cara, no momento que tu bota energia no ambiente, tu garante que o ambiente está ok, tá bom, isso bota uma pressão em quem é tóxico, sabe? E aí quem é tóxico vai ter duas opções, ou vai explodir, e aí esse vai ser o momento que tu vai cortar aquela pessoa ali, porque ela passou do limite, ou ele vai ter que se encaixar no ambiente, sabe? E esse caso, ele ele se adaptou assim, né? Então por um tempo ele ficou ali e tal, mas era uma pessoa que tinha muito ego e depois de um tempo ela saiu assim. Então, fica a reflexão de. E também, às vezes, a gente tenta levar longe demais, e eu acho que quem tem controle sobre uma cultura tem que saber o momento de cortar realmente. Cara, se não encaixa, não faz sentido estar ali, sabe? Porque tu acaba afetando as outras pessoas que querem fazer um trabalho legal. Mas assim, é muito importante avaliar o ambiente também, né? Porque às vezes tem problema no ambiente realmente, e algumas pessoas que parecem ser tóxicas são só pessoas que falam de um jeito estranho também acontece. Então, Uhum. tem umas avaliações que são complexas, assim, como líder de fazer, a gente tem que ir levando, assim. É, que senão é igual aquela história da laranja podre, né? Uma laranja só no saco da laranja lá contamina todo mundo, né, cara? Exato, Então, às vezes, exatamente. você tirar um, você já resolve quase que o problema inteiro, né? Então, mas é Né? difícil. São as complexidades da liderança, né, velho? Fazer o quê? Você quis ser líder, agora se vira. Exatamente. Agora dá seus É, pulos, pô. É. E, cara, pra quem tá aí já pensando em pular, né? Ser sênior mais aí e tudo mais, que é o que a Tech Leads Club aí faz e tudo mais. O que essa pessoa deveria estudar, cara? Depois do ou focar, né? Todo como sênior quero subir. O que você uhum. daria de um roadmapzinho bonito aí pra nós? Cara, a primeira coisa que eu, assim, ó, livro de 160 páginas que vai mudar a carreira da pessoa que está nessa jornada, que é o livro do Extreme Programming, ele é escrito pelo Kent Beck, que é o mesmo que escreveu Test Driven Development, e Uhum. ele fez parte do Manifesto Ágil lá também, ele estava lá, e Extreme Programming não é sobre programar, mas ele veio antes do ágil, na verdade, então é meio que, e ele fala do processo de desenvolvimento de software, que ele é essa coisa dinâmica, não tem como ser uma coisa engessada, porque até tem um coach muito bom que tudo em software muda, os requisitos mudam, o produto muda,
o que não muda, o que não, eu não lembro da última parte, mas ele quer dizer que a única coisa que é arriscada de não mudar é a nossa capacidade de se adaptar. Então, é isso, Hum. software é uma coisa que muda muito e a gente tem que se adaptar a isso. E ele vai trazendo esses casos e tal, e é um livro curto, muito direto, que muda essa mentalidade da gente de que software tem que ser uma coisa extremamente engessada e tal. E eu acho que ele é a primeira abertura ali. Outro livro que eu gosto bastante é o que eu falei, o The Staff Engineer's Path, que é da. Eu anotei tudo É, aqui, cara, eu vou esse comprar. livro é muito bom. Esses dois livros, para quem quer progredir, ele já vai dar o que eu acho que é a visão de soft skills que a gente fala, assim, né? Tipo, tu vai ter o perfil de que, cara, isso é importante porque mesmo daqui a pouco tu quer fazer uma entrevista para uma empresa com uma cultura mais ágil, né? Uma empresa maior, tipo, sei lá, tu quer uma big tech. E esses livros já vão te dar essa mentalidade. Tu vai numa entrevista, tu vai saber o que falar. Vai dizer, pô, não, que eles vão te perguntar. Eu entrevistei muita gente, né? O que que eu perguntava? O que que é um time efetivo para ti? E aí tinha gente que focava em coisa técnica, né? Ah, um time que, sei lá, faz uma arquitetura boa e tal. E tinha gente que vinha e me dizia, não, é um time onde todo mundo tem autonomia, mas é um time que as pessoas têm responsabilidade, eles dão feedback e tal. Então esse tipo de coisa é importante. Esses dois livros ajudam bastante. Outro livro que eu gosto bastante, cara, é o Projeto Fênix. Não sei se você já ouviu falar, mas é um livro, cara, é um livro muito legal. E e ele conta a história, ele veio, os escritores desse livro são o mesmo que escreveram o DevOps Handbook lá, que é meio que uma base da cultura DevOps. E ele foi o precessor ali na transição para DevOps. E ele conta a história de uma empresa que estava extremamente caótica e ela foi se organizando e melhorando o fluxo. Então ele traz várias coisas disfuncionais e como a empresa foi resolvendo e tal. Cara, é um livro muito bem escrito, que eu acho que é um dos melhores livros assim que eu já li nessa vibe mais não técnico, né? Pô, legal. E aí depois técnico, né? Para não dizer que não falei nada técnico é importante. Eu acho que o melhor livro técnico da atualidade para quem quer bater cabeça e perder um bom tempo ali é o Designing Data Intensive Applications. Fica a sugestão aí, cara, para mim, o melhor livro técnico da atualidade. Dizem que vai sair a Doido. segunda edição aí logo. Mas esses aí, cara, lendo esses livros aí, pô, a pessoa já vai dar um gás. Pô, pensei que você ia recomendar uma pós aqui, cara. Ia ser mais Uma fácil. voz, né? Não, vou fazer o jabá da gente, pô. Vou fazer o jabá da gente aqui, ó. Olha, Ou, vou fala assim, fazer. ou melhor ainda, O vem pra melhor Tech ainda. Leads É Club. isso. É isso aí, pô. Na Tech Leads Club a gente já leu esses livros no Clube do Livro, a gente tem um Clube do Livro lá, que a gente se encontra uma vez Oh, por da mês, a gente hora. já leu esse, tá lá, dá para assistir a gravação. E agora a gente está lendo o Aprenda Domain Driven Design, e o autor vai vir no último encontro, inclusive, que é o Vlad, que é um israelense. Então, Que massa isso, demais, cara. cara. O nosso Clube do Topzera. Livro é um evento, fica o jabá aqui. O nosso Clube do Pô, Livro é um evento único, é é muito bom que legal, cara. Clube do Livro já elimina 98%, né, das pessoas. Exato, exato. Não, às vezes eu fico, cara, eu fico refletindo, cara. Sábado, sábado de manhã, ali tá um monte de gente discutindo o livro, cara, sabe? E É. pensando, pô, e a gente já leu, pô, tu falou ali que deve não gosta de coisas de soft skills. A gente leu, antes desse, a gente leu o Projeto Fênix, cara. E a gente tava lá num sábado falando de estrutura organizacional e eficiência de time e tal. E eu fiquei pensando, Caraca. então, deu, meu trabalho aqui tá feito, eu pensei. Pô, da hora. É, se você quer ter uma carreira de sucesso, cara, você tem que fazer coisas diferentes, né? Do que a Exato, exato, maioria. Então, exato, faz parte, exatamente. mano. E Valdemar, o que que você gasta muito dinheiro, cara? Pessoalmente falando. Cara, agora eu gasto muito dinheiro com tokens. O pessoal o pessoal tá puto que eu pago o curso Ormax, eu pago o Cloud Code Max, cara. E aí as É, pessoas me perguntam, Maldemari, como é que tu faz para não gastar? Quais modelos tu usa? Eu digo, cara, eu não tenho saco para ficar mandando de modelo. Eu uso os da Anthropic ali, Sonei, Opus, e só com dinheiro na máquina. Então, primeiro, meus gastos agora é modelos de IA. pô. E, cara, eu acho que o segundo é, pô, viagem e surf, eu acho. É uma coisa que eu gosto bastante. Então, é Surf, cara? Ah, você tem um surf. estilo de surfista falando É, assim. tá aí Pode crer. Você é uma coisa cortou que o eu seu acho que me cabelo, ajuda. né, cara?
Por quê, Cortei. mano? É que Tava eu corto uma cabeludo vez pra por ano. caramba. Eu corto uma vez por ano. Ah, é uma filosofia de vida, então. É que não é nem filosofia, porque o que acontece? Ele vai crescendo e uma hora fica muito pesado e incomoda. Aí eu corto, ele baixo, ele começa a crescer de novo, né? Então é isso. É, que é É o que acontece com praticidade. todo mundo, né, no caso. Exato. É praticidade. Pô, É, eu não sabia que mas você tinha essa pira, não, cara. tem, cara, tem. Corta o cabelo uma vez por ano, olha só, que É, pô, e interessante. cresce rápido pra caramba. Mas, Ah, é cara, só é você isso. raspar, ué. A hora que você for comprar, cortar, passa a máquina, Pô, zero. eu vou raspar Aí um dia, demora velho. Vai ficar mais. engraçado, hein? Fazer esse teste aí. É, pode ser. Mas meus top gastos é isso. Entendi. Mas, pô, E tu, você o que mora que em tu gasta? Não, agora Pelotas eu fiquei curioso. O que que tu gasta dinheiro? com tênis, cara. Tênis? É, só que minha mulher não deixa, né? É tipo assim, eu só posso comprar caso haja autorização. E aí, Sei. dificilmente tem. Mas que Mas tanto isso... tênis você tem, cara? Você já tá bom. Eu falei, não, não tem a ver com... Não é funcional, entendeu? Senão era um tênis só. Eu gosto de tênis, cara. Sei lá, eu tenho essa Te falta pira também. liderança técnica aí, cara. Te falta liderança. Tem que fazer uma proposta pra ela, mostrando do retorno desse tênis, cara. Cara, mas aí tu Mano, tocou num ponto agora. como Tocou é num que eu ponto vou fundamental. conseguir comprar mais depois de, sei lá, velho, devo ter uns 30 pares. Não, não tem mais O cara, justificativa, tá uma ligado? centopeia. Cara, E no fim eu só uso Crocs. Eu sou um canalha, cara. tu perguntou uma coisa muito fundamental que muita gente deve ter dúvida, que é como que eu gasto dinheiro surfando, sendo que eu moro em Pelotas, que não tem a Praia do Cassino aqui que não eu respeito. Eu falo que eu respeito quem surfa na Praia do Cassino, que é uma praia que é mar aqui perto, porque cara, é horrível, cara. Um dia eu vou ter muito dinheiro, eu vou chegar lá com uma van, vou botar todo mundo que surfa lá, botar na van e vou levar eles para Indonésia, uma coisa, eu vou dizer, olha, pessoal, vocês receberam Nossa isso senhora. de merecimento. Mas como que eu gasto dinheiro? Como eu moro aqui, cada vez que eu viajo para surfar, tem a viagem, né? Eu tenho que ir para algum lugar, tenho que ficar naquele lugar. Então, quando eu morava na Austrália, não tinha esse problema, mas aqui eu tenho. Puta, é E eu verdade. vou Lá era muito. pica, hein, velho? Porque lá é topzera, pra isso. E eu vou muito para Santa Catarina, que Garopaba tem a piscina de onda. E a piscina de onda aumentou o preço. Tá R$ 600 a sessão. Então pensa, tá caro. E a Uma sessão sessão é o é quê? tipo, 1 hora? uma hora e pouquinho. Vale, é legal, pega bastante onda, mas tá caro, tá caro. Eu Então até fica ia te aí. perguntar, mas você é contra ou você é a favor, piscina de onda? Eu sou a favor, cara, acho legal. Acho legal. Então você não é um surfista raiz, pelo jeito. É Não, um eu sabor aprendi, eu surfista. surfo no mar, né? Eu aprendi a surfar no mar e tal. É que, cara, o que acontece? A piscina de onda, olha só, a analogia da piscina de onda, e até É. eu tenho provas disso, ela é igual a IA, cara. Quem já tinha experiência, a parada é bizarra, porque te potencializa muito, entende? É Tu chega ali, perfeito, tu né, a treina um onda. monte de manobra perfeito. Quem aprende a surfar na IA, na piscina, vai no mar e acha difícil, não quer surfar no mar. E eu conheci uma pessoa que aprendeu lá, que trabalha cuidando da piscina, que aprendeu a surfar na piscina e fala, cara, eu vou no mar, eu não tenho time, não consigo pegar as ondas. E aí o É, cara vai porque ficar no nessa mar daí. é É loucura, pô. aleatório, né, cara? Exato. Então tá isso. É que nem IA. Pra gente que tinha experiência, porra, é bizarro. Pra quem tá aprendendo agora, é foda, né? Então fica Ainda aí a tem reflexão. o medo ali de talvez um tubarão te matar também a qualquer momento. Na Austrália vi três. Não me atacaram, mas não Isso na foi piscina legal. de onda não tem. Não tem. Ah, Aí tu podia ter, paga, né, né? cara? Por exemplo, você paga um pouco mais e você tem a experiência de dentro da piscina ter um tubarão. Pô, ia ser legal, ia ser legal. Ia ser diferente. É, ó, Ser fica o Jackass, né? negócio. É, ó. Aí fica mais interessante. Pô, da hora demais, mano. Obrigadão aí, Valdemar, por você ter trocado essa ideia comigo aí. Pô, tenho certeza que a galera gostou bastante. Foi um papo um pouco mais filosófico aqui, mas, né, deve sênior mais. Não, Mas é necessário, né? legal, é Necessário. Acho que importante fica a também. reflexão para as pessoas, né? É necessário. É, e de forma certa, né? Não é só aquele negócio assim, de você olhar só o ganho final, né? Só o salário. Não, cara, tem toda a escadinha bonitinha aí, bastante coisa pra você estudar. Ó, os livrinhos aqui, ó, anotei, hein, ó. Staff Engineer Path, Powerful, Extreme Programming e o Projeto Fênix. São 4 livrinhos aí pra você ler.
Você que não é um preguiçoso, né? Pega aí, ó. Pega pra ler. Não precisa fazer pós. Exato. Compra os E fica aqui, livrinhos. cara, a dica também, assim, ó. Lê o livro, pô. Se tu é da pessoa que vai lá É. no LibGen, baixa o livro em PDF, bota na IA e pede o resumo, a seleção natural vai te cortar logo, tá? Eu conheço essas Notebook pessoas. LM, pô. É, Joga o notebook ele PDF lá, é. acabou. Não, mas se pedir pro notebook LM narrar o livro todo, até, cara, até ok, assim, mas Nossa senhora. resumir Pô, demais é foda. eu não dou conta, velho, de escutar livro, mano. Tipo assim, eu esqueço absolutamente tudo. Eu preciso literalmente ler um livro, É, ler assim. é melhor. Eu gosto muito de Senão... audiobook, cara, mas eu não tenho a expectativa que eu vou gravar muito. Ele é mais, assim, eu boto uns livros mais inspiracional, eu boto pra escutar e pego umas ideias, assim, mas pra gravar tem que ler, não adianta. E Da hora. melhor maneira ainda aqui, ó, jabá de novo, Clube do Livro, pô. A gente lê o livro e depois discute. Aí sim, aí é o master do Aí é aprendizado. top. Se não Tech precisa entrar Leads naquele... Club Se não tá aqui entrar na naquele clube, descrição. faz o clube do livro de vocês, me convida também. Mas Isso entrando na aí. Tech Leads Clube é melhor. Top demais. Os links estão aqui na descrição. Segue o Valdemar aí em todas as redes. Entra lá na Tech Leads Club. Se for legal, você assina. Se não, você não assina, cara. Simples, assim. Exatamente. Em Beleza? 7 dias pega reembolso sem nem falar com ninguém. É, acabou. Valeu, mano. Tamo junto. Valeu demais. Valeu, gente. Até a próxima. Esse foi mais um episódio do Papinho Tech. Espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.